Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. É uma alegria, um privilégio estar aqui mais uma vez na cidade de Campos. Eu fiquei um pouco preocupado, eu confesso, quando o pastor Davi disse que eu iria pregar do púlpito e que depois ele iria me explicar porque o púlpito está aqui. E eu estou desconfiado que ele vai trancar essa porta, e a única alternativa para um presbiteriano sair desse púlpito é ser batizado novamente aqui, porque o batistério é a minha única saída aqui essa noite. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Vamos ver. Mas é um prazer, é uma alegria muito grande e um privilégio ter esse tempo e conhecer pessoalmente o pastor Davi. Já estivemos juntos, mas como a minha idade não me ajuda tanto com algumas lembranças, mas ele se lembra de um encontro que tivemos em Mariápolis, já faz mais de uma década, e um desses encontros com o Dr. Houston, e que foi certamente fizemos alguns encontros em Mariápolis, em São Paulo, e fizeram parte de uma longa caminhada de mais de 10 anos que esse santo homem de Deus esteve aqui entre nós. E como o pastor Davi disse, ele tem sido assim um grande amigo, apesar dele estar completando 94 anos no mês que vem, mas ele continua, graças a Deus, com uma saúde excelente. Esteve aqui conosco há um mês atrás. O ano passado também, deve retornar no ano que vem, segundo é o que ele deseja. Todos os anos que ele vem, a gente despede dele. A última vez que vamos vê-lo, não vamos ver mais, ele vai morrer. Mas eu já falei para ele que ele é imorrível, então a gente já desistiu de despedir dele. Mas, assim, uma das experiências boas e bonitas que Deus tem me dado ao longo da minha vida tem sido o privilégio de ter feito bons amigos ao longo dela. E não só pessoas como o Dr. Houston e a sua já falecida esposa, a Dona Rita, mas também pessoas como o Belino e a Jane, que são amigos muito, muito queridos, de muitos anos. Desses amigos nossos que, quando deixaram Brasília e quando tiveram que mudar, ele como alguns outros, e deixaram não vou dizer uma lacuna, mas acho que mais do que isso, são pessoas que são constantemente lembradas, guardadas no coração, pessoas por quem nós temos e nutrimos um afeto muito grande, mesmo que a distância torne difícil os nossos encontros, mas todas as vezes que nos encontramos é como se estivéssemos retomando conversas do dia anterior. Então, para mim é um privilégio, uma alegria revê-los e conhecer essa igreja, e estar aqui entre os irmãos, conhecer o pastor Davi, sua família. E hoje à noite, o pastor Davi pediu que refletíssemos um pouco, que na nossa meditação tivéssemos como tema alguns desses grandes temas que foram fundamentais na reforma do século XVI. E um deles, que talvez entre todos seja para mim um tema muito caro, pelo seu extraordinário valor. Claro que todos são extremamente necessários, úteis, fundamentais, mas um tema que me é particularmente importante é o da graça de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje e num dos momentos de amanhã. Não só entendê-la, talvez compreendê-la, tentar de alguma maneira defini-la, não é o nosso maior problema. O nosso maior problema, pelo menos o meu maior problema, o desafio maior que eu enfrento na minha vida é tentar percebê-la, tentar reconhecê-la.
na minha vida, no meu dia a dia. Paulo, escrevendo a Tito, ele afirma que a graça de Deus se revelou ou se manifestou salvadora. Ou escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, Paulo afirma que pela graça é que nós somos salvos. Então, essa doutrina da salvação pela graça ou da justificação, ela é central no pensamento de Paulo e no pensamento de todo o movimento da Reforma, central para o pensamento da igreja. Mas de que forma nós temos compreendido a extensão e a profundidade desse tema para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para as realidades pessoais, inclusive emocionais, que nós vivemos e nós experimentamos? Nós entendemos, sabemos, somos ensinados de que a graça é esse favor imerecido de Deus, é Deus fazendo por nós aquilo que nós não merecemos e nem mesmo somos capazes de fazer por nós mesmos. É Deus nos amando, sendo nós ainda pecadores. É Deus vindo a nós, tomando a iniciativa de entrar no nosso mundo por meio de Jesus Cristo, quando nós éramos ainda seus inimigos. É Deus nos perdoando e pagando uma dívida da qual nós não éramos capazes de pagar. É Deus nos libertando e pagando o preço pelo nosso resgate. A doutrina da graça de Deus é essa realidade, essa manifestação do Deus Criador e Eterno entrando no nosso mundo corrompido, no nosso mundo adoecido, no nosso mundo carregado e marcado pelo pecado, pela inimizade, pela rebeldia, para nos revelar o grande e eterno amor de Deus. É o Deus eterno morrendo a nossa morte em Cristo Jesus, para que nós não precisássemos morrer e pudéssemos gozar a vida eterna. Ou seja, a graça de Deus mostrou-se salvadora, mostrou-se redentora. Noutras palavras, a graça de Deus mostrou-se como uma graça transformadora, uma graça perdoadora, libertadora. É ela que nos ensina a renunciar toda a impiedade e as paixões mundanas, como diz Paulo, e a viver de uma maneira sensata, justa e piedosa diante de Deus e diante dos homens. O encontro ou a revelação dessa graça, ela nos educa, ela nos forma, ela constrói, realiza uma nova atitude, uma nova postura, uma nova consciência, uma nova mente, uma nova percepção. Ou seja, Jesus Cristo, ele se deu por nós a fim de nos libertar de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso das boas obras. Porém, se por um lado é fácil para nós definirmos a graça de Deus nesses termos, esses termos que envolvem o favor de Deus, que envolvem a iniciativa divina, que envolve a obra redentora de Deus realizada por meio de Jesus Cristo, obra da qual nós nos apropriamos dela e a experimentamos pela fé que temos em Jesus Cristo. Embora esse conceito seja relativamente simples de ser elaborado, nós só podemos afirmar que compreendemos, que entendemos a natureza da graça de Deus pela sua evidência, pela maneira como ela se expressa na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Ou seja,
Esse é um conceito que nós só podemos compreendê-lo pelas evidências que nós vemos nele, na vida, na obra, na obediência, na ação de Jesus Cristo por nós. Paulo, ele tem uma expressão que sempre me impressiona muito. Quando, diante de uma situação crítica que ele vivia na igreja de Corinto, uma igreja que ele viveu uma situação pastoral bastante complexa, uma igreja onde ele abriu mão, inclusive, do sustento que ele poderia requerer até dessa igreja, mas ele preferiu, naquele período, trabalhar com as suas próprias mãos, fazendo as suas tendas, não só para não ser pesado para a igreja, mas também para ter a liberdade de poder dizer aquilo que precisava ser dito àquela igreja. Mas, uma certa altura, diante de um processo onde ele se viu profundamente rejeitado por aquela comunidade, ele então procura reagir, num primeiro momento, numa reação assim bastante própria de um homem que sofre as dores da rejeição, mas depois ele muda a sua atitude e começa a perceber o valor da sua fraqueza, e a uma certa altura, ele, reconhecendo a presença de um espinho na carne que lhe foi colocado como um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear todos os dias, para que ele entendesse uma única verdade, a verdade central, a verdade mais importante da sua vida, foi quando Deus se volta para ele e diz: a minha graça te basta. Noutras palavras, quando Deus diz a Paulo: a minha graça é suficiente para você, tudo o que você precisa é disso, nada mais do que isso. O que isso significa? O que significa para nós essa graça que é suficiente? Essa graça que preenche tudo e todas as coisas. Quem de nós poderia dizer: olha, isso aqui é tudo o que eu preciso, eu não preciso de mais nada, absolutamente nada além disso, a minha graça basta, a minha graça é tudo que você precisa. Isso, pelo menos para mim, é difícil de entender. E eu vou arriscar tentar compreender isso a partir de dois momentos, de dois textos, de duas passagens bíblicas, uma hoje, outra amanhã, na experiência do próprio Paulo em relação a esse tema, em relação a essa suficiência da graça de Jesus Cristo. Porque para nós, muitas vezes, talvez numa forma um tanto popular de entender esse tema, para muitos, graça significa o extra, significa aquilo que nós não esperávamos, aquilo que nós temos que, de alguma maneira, supera aquilo que nós planejamos, do tipo: alguém queria comprar um apartamento de 2 quartos, mas acabou conseguindo comprar um de 3. E aí ele diz: isso foi graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus é o terceiro dormitório da casa dele. Talvez uma pessoa que num dado momento, a uma certa altura da vida, depois de passar por vários problemas, começa a viver uma fase de boa saúde, com uma certa tranquilidade, ele diz: então isso é graça de Deus. Ou seja, esse excedente, essa saúde excedente, esse quarto excedente, esse recurso excedente, esse ganho excedente, nós então reputamos a graça de Deus a esse extra, a essa coisa a mais que muitas vezes nós recebemos. Então nós costumamos dizer que isso é graça, isso foi graça de Deus. Então, para nós, muitas vezes, fica um pouco complicado, e sobretudo para entender o que significa essa suficiência. O que para nós, para mim, para você, sobretudo, vivendo num mundo como o nosso, com tantas possibilidades, com tantas oportunidades, com tantos produtos, o que significa para nós suficiência?
ter o suficiente, saber quando dizer basta. Até que ponto nós conseguimos estabelecer um limite para entender esse conceito tão importante na Bíblia, que é o conceito de suficiência? Quanto de dinheiro é suficiente? Quanto de conforto é suficiente? Como que nós podemos lidar com esse conceito de uma maneira mais objetiva e saber o que a Bíblia está querendo nos mostrar quando ela fala em várias ocasiões sobre essa suficiência de Cristo, a suficiência da graça de Jesus Cristo, a suficiência daquilo que Jesus Cristo vem e realiza para nós. Então, quando Deus volta-se para Paulo e diz assim: Paulo, a minha graça te basta. Quando Jesus diz para Paulo: a minha graça é suficiente para você, tudo o que você precisa está aqui. O que Paulo entendeu? Ou o que Jesus estava de fato querendo dizer para ele? Quantos de nós aqui essa noite, mesmo compreendendo essa doutrina do favor imerecido de Deus, da ação de Deus que veio a nosso favor, que realizou a nossa libertação, que realizou a nossa salvação, que realizou a nossa reconciliação com Deus, quantos de nós aqui nessa noite entendemos o significado dessa suficiente graça de Jesus Cristo? E eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8. E esse é um texto que, durante um pequeno período sabático que eu tive no ano passado, onde eu pude concluir um livro que eu vinha escrevendo, que ainda não foi publicado, e um outro que depois sobrou um tempo. Essa era uma meditação que eu já vinha pensando nela, já havia falado sobre ela, já havia escrito um pequeno artigo sobre ela, mas esse texto para mim é um texto de uma preciosidade enorme e que me ajuda a entender a maneira como Paulo compreendeu essa suficiência de Cristo na vida dele. Romanos 8, os versos 31 a 39, um texto muito conhecido, que diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vivemos um tempo onde é muito fácil perder a perspectiva. É muito fácil perder o equilíbrio emocional, espiritual. Paulo aqui levanta essas 4 perguntas retóricas
E uma das grandes dificuldades que eu percebo para muitos cristãos hoje, uma dificuldade minha, pessoal inclusive, é claro, é que encontramos uma certa resistência, uma certa dificuldade, uns mais, outros menos, de aceitar ou compreender, reconhecer a realidade e responder a ela adequadamente, não só racionalmente, mas também emocionalmente e espiritualmente. Facilmente nós nos vemos cansados, facilmente nós nos vemos frustrados. É muito comum a apatia nos envolver e tomar conta de nós, e nos vemos espiritualmente apáticos, exaustos, cansados. Ouço com muita frequência pessoas que se veem completamente desmotivadas e vivendo de maneira cíclica, muitas vezes se vitimizando e responsabilizando os outros pelos seus fracassos, pelas suas dificuldades, pelas suas limitações. E como é que nós reagimos à realidade? Como que nós reagimos e como que nós compreendemos essa realidade da suficiência da graça de Deus em situações que envolvem o nosso dia a dia, envolve a nossa vida? Como que nós reagimos a esse mundo, a essa cultura que nos coloca constantemente em desequilíbrio? E nós sabemos que nossas reações, elas seguem os nossos pensamentos. E daí é claro que ter os conceitos, as doutrinas bíblicas, as verdades bíblicas de maneira bem clara, não só na nossa mente, mas a forma como elas são absorvidas por nós, e a maneira como elas moldam os nossos sentimentos e as nossas emoções. São os nossos pensamentos que, de certa forma, determinam os nossos sentimentos e as nossas emoções. E daí a importância de nós entendermos essas verdades, essa revelação bíblica. Ou seja, não são as situações externas que determinam a maneira como nós vamos viver, mas a maneira como nós as vemos, a maneira como nós as interpretamos e a forma como nós percebemos Deus no meio delas. Nós podemos estar, todos nós, ou um grupo aqui, diante de um mesmo cenário, diante de uma mesma situação, diante de uma mesma realidade, diante de um mesmo fato. Certamente cada um de nós irá reagir de uma maneira diferente, distinta. Por quê? O fato é o mesmo. A reação, ela muda, porque a paisagem externa, ela muitas vezes ela é determinada pela paisagem interna. É a maneira como eu vejo, a forma como eu julgo, a maneira como eu respondo a essa realidade é determinada por realidades internas que vão sendo formadas aqui dentro de mim. Por isso que eu costumo dizer que os nossos sentimentos e as nossas emoções seguem os nossos pensamentos e seguem as nossas convicções. E se as nossas convicções são frágeis, se as nossas convicções são superficiais, se as nossas convicções são meramente racionais ou intelectuais, mas elas não capturam a nossa vida, elas não integram toda a nossa realidade, o risco de nós sucumbirmos a certas demandas e a certas realidades à nossa volta é muito grande. Sucumbimos com muita facilidade. As nossas reações emocionais, as nossas reações espirituais diante de certas circunstâncias não são consequências dessas circunstâncias em si, mas da maneira como nós as vemos e a forma como nós as julgamos, a maneira como nós as interpretamos e a maneira como nós cremos em relação a essas coisas, ou seja, como que cremos na relação de Deus com todas essas situações. Ou seja, a compreensão dessa natureza da graça divina é fundamental para nós lidarmos com isso. E aqui Paulo apresenta 4
perguntas retóricas. E essas perguntas retóricas, nesse texto que nós lemos, mostram como que Paulo estruturou a sua mente, estruturou os seus pensamentos, compreendeu a revelação bíblica, compreendeu as doutrinas bíblicas, entendeu a natureza da graça de Deus, mas não simplesmente numa perspectiva intelectual, racional, como um conceito que ele entende, que ele sabe explicar, mas que não tem nenhum efeito, não tem nenhum envolvimento com outros aspectos da sua vida. O que nós percebemos aqui é como que as emoções, como que os sentimentos, como que a estrutura da vida de Paulo como um todo responde àquilo que ele crê, e como que a maneira como ele crê e a maneira como ele compreende a suficiência de Cristo na vida dele, a suficiência de Cristo em todas as áreas da sua vida, e não apenas da sua vida, mas de toda a criação, como que isso dá a ele uma perspectiva diferente em relação a tudo aquilo que acontece à sua volta. Vamos olhar para essas perguntas rapidamente, depois eu quero concluir. A primeira delas, Paulo faz essa afirmação fantástica, extraordinária, onde ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta, que já traz em si uma resposta, ela reestruturou toda a vida de Paulo. E ele entende o sentido da graça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui não é que não existem coisas contra nós. Existem. Existiam contra ele, existem contra mim, existem contra você muitas coisas. Coisas que têm um poder enorme de nos desestruturar e nos desestabilizar, em todos os sentidos. Existem acidentes, existem balas perdidas, existem bactérias, existem vírus, existem motoristas bêbados, políticos corruptos, crises econômicas, existem problemas que envolvem o desemprego, existem frustrações, existem crises em todos os níveis, em todos os sentidos, na família, na sociedade, na cultura, existem. Existem fofocas, existem mentiras, existem pessoas, amigos que nos traem, existem calúnias, existem muitas coisas que atuam contra nós. Existem muitas coisas que atuam contra mim e contra você. Paulo não está dizendo que se Deus é por mim, ou se Deus é por nós, nós estaremos blindados contra todo tipo de problema, contra todo tipo de dificuldade, contra todo tipo de luta. Não, ele não está afirmando isso. Não é essa a questão, não é esse o ponto que Paulo fala. Essas coisas existiram na vida de Paulo. Paulo teve que lidar com problemas dentro e fora da igreja, com prisões, com açoites, com acusações falsas, com mentiras, com irmãos oportunistas, com uma infinidade de situações que atuavam com um poder imenso contra a sua vida, contra a sua integridade, contra aquilo que ele fazia, contra o seu ministério e tudo mais. Ou seja, elas acontecem e todos nós estamos sujeitos a elas. Elas sempre aconteceram e seguem acontecendo com todos os santos de Deus. Nós todos sofremos com o término de um namoro, todos nós sofremos com um casamento em crise, muitos já sofreram com divórcio, com traição, com separação, sofremos a dor de uma demissão, o fato de ficar desempregado a uma certa altura da vida, ou seja, sofremos com as frustrações em relação aos nossos filhos, nós nos sentimos muitas vezes frustrados em relação a eles, ou eles em relação a nós. Tudo isso atua contra nós. Porém, a pergunta que Paulo faz é: se Deus é por nós, que
poder essas coisas têm contra nós? E aqui há uma compreensão dessa suficiência de Cristo. Como é que nós reagimos espiritualmente, emocionalmente, diante de situações como essas? Como é que nós encaramos a realidade quando ela se volta contra nós com uma força brutal? Muitos tentam fugir, fingir que isso não acontece, muitos se vitimizam, muitos responsabilizam os outros, muitos entram em profundas crises, muitos mergulham no desânimo, na apatia, no cansaço. Mas a grande verdade que compõe a estrutura espiritual de Paulo é: Deus é por nós. Deus é por mim, Deus é por você. Isso significa que o Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus que conduz a história, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que veio até nós, entrou no nosso mundo, o Deus que nos revelou o seu amor através do seu Filho unigênito, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele é por nós. Ele atua a nosso favor. Paulo está de tal forma convencido, certo, seguro dessa verdade, que embora tantas coisas aconteceram contra ele e conspiraram contra ele, ele permaneceu com uma sobriedade, com uma grandeza, com uma capacidade de interpretar e julgar esses eventos externos à sua vida com uma grandeza a ponto de não permitir, talvez em algum momento ele tenha sofrido grandes abalos, mas de não permitir que a força e o poder dessas circunstâncias o desestruturassem emocionalmente e espiritualmente a ponto de nocauteá-lo e torná-lo incapaz para o ministério, para a vida, para servir a Deus e para viver a glória do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo entendeu uma verdade fundamental, uma verdade que é expressiva da graça de Deus, a verdade de que Deus entra no nosso mundo, toma a iniciativa. Esse Deus vem para nos libertar, para nos redimir. E Paulo entende e percebe que a grande libertação é a libertação de um sistema, é a libertação de um poder, é a libertação de uma estrutura. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele mudou toda a perspectiva, ele mudou toda a realidade. E Paulo passa agora a viver a partir de uma nova realidade, não da velha realidade na qual ele estava acostumado a viver, mas a partir de uma nova realidade. E nessa nova realidade, Deus é por ele. Não é um império romano, não é um ou outro que tenta desestabilizá-lo, não são as circunstâncias, a falta de recursos, as suas prisões, seja o que for, nada disso. Paulo, ele encontra uma nova identidade em Cristo. Ele nunca se vê prisioneiro de Roma, ele é prisioneiro de Cristo. Ele nunca se vê algemado pelo Império Romano, ele tem as suas algemas em Cristo. Ele nunca percebe que a sua prisão ou alguma situação difícil que ele está vivendo seja um problema sobre o qual ele perdeu completamente o controle. Não, ele reconhece sempre que Deus é por ele. E isso dá a ele uma compreensão dessa suficiência de Cristo na vida dele. Ele entende que tudo o que ele realmente precisa é de Cristo e da vida que ele tem em Cristo. A segunda pergunta de Paulo, no verso 32, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu
Eu acho isso fascinante. Isso é graça, isso é compreensão pura da graça de Deus. Nós vivemos num mundo dominado por muito medo. Vivemos uma sensação quase que constante de que nós não somos ouvidos. Muitas vezes, muitos cristãos entram em crise em relação ao seu próprio valor, diante de si mesmo, diante de Deus, diante de outras pessoas. Às vezes nós vivemos dominados pelo medo daquilo que podemos perder. A pergunta que Paulo faz é se Deus nos deu o que Ele tem de mais precioso, o bem mais valioso que Ele tem, que é o seu Filho unigênito, o que Deus não nos daria? Esse tem sido o meu texto predileto, o meu mote predileto para entender a experiência da oração. Para Paulo, se Deus lhe deu o que ele tinha de mais precioso, é como se Paulo perguntasse: diante disso, o que Deus haveria de me negar? Agora, por que muitos de nós temos a sensação de que Deus não nos ouve? Porque muitos cristãos correm por aí atrás de alguém. Não, Deus ouve a oração daquela pessoa, daquele pastor, daquele irmão, daquela irmã. Eu vou orar com ele porque as minhas orações Deus não ouve. Porque nós carregamos esse sentimento, essa sensação tão aprisionante de muitas vezes perceber, imaginar, achar, acreditar que temos pouco ou nenhum valor para Deus. Se Deus nos deu o que Ele tem de melhor, o que eu posso perder? Por que o medo me domina a ponto de achar que aquilo que eu vou perder teria algum valor maior do que perder aquilo que já me foi dado e que não tem nenhuma possibilidade de eu vir a perder? Será que nós temos aprendido a confiar que em Cristo nós já recebemos tudo aquilo que nos é necessário? Que em Cristo nós encontramos a suficiência de tudo que nós precisamos? O Salmo 23, que Davi escreveu tanto tempo antes de Paulo, ele começa com essa declaração: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada? Você acredita nisso, que nada te falta? Você faria essa oração que Davi fez com toda a sinceridade da sua alma? Nada me falta? Será que não faltava para Davi um pouquinho mais de dinheiro? Alguns generais mais competentes, melhores, mais leais, uma família melhorzinha, uns filhos mais bem educados do que os que ele teve? Será que não lhe faltava nada, absolutamente nada? Essa é uma pergunta intrigante que nós temos que responder diante da revelação da suficiência de Jesus Cristo. Paulo entendeu que se Jesus Cristo, ou melhor, sendo Jesus Cristo a grande dádiva, o grande presente, a grande oferta de Deus, aquilo que era o mais precioso, o mais valioso, e Deus nos deu graciosamente, Paulo pergunta: porventura Ele não nos dará, juntamente com Cristo, tudo mais? Paulo entendia, compreendeu
que Jesus Cristo era tudo, absolutamente tudo que ele precisava. Ele entendeu essa suficiência da vida de Jesus Cristo. Portanto, uma verdade que sustentou a vida de Paulo é que o Deus que nos deu o seu bem mais precioso, Ele preservará e sustentará tudo aquilo que nos é necessário em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. Essa é uma das grandes verdades que a graça suficiente de Deus nos revela. Em Cristo nós temos tudo, absolutamente tudo. Mas deixa eu avançar para nós entendermos melhor o que isso significa. A terceira pergunta, Paulo levanta um outro problema muito comum a nós. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Essa é uma pergunta séria. E todos nós sofremos e somos afligidos constantemente por acusações internas e externas. Todos nós carregamos sentimentos de culpa, de inadequação. Todos nós nos sentimos cobrados por nós ou para os outros. Nos sentimos pressionados a atender às expectativas de outras pessoas. Todos nós tentamos de alguma maneira buscar o sucesso para sermos reconhecidos, sermos aceitos. Nós temos medo de não sermos compreendidos, medo de tomar a decisão errada, medo de perder oportunidades, medo de escolher o cônjuge errado, medo de sermos condenados, de sermos acusados. Nós nos vemos cobrados por nós mesmos, não nos sentimos pais suficientemente bons para os nossos filhos, não nos sentimos irmãos, irmãs, crentes suficientemente consagrados para servir a Deus e servir a sua igreja, nos sentimos mal em relação ao nosso trabalho, nós nos sentimos cobrados por tantas situações, nós não somos os cidadãos que nós gostaríamos ou precisamos ser, nós não somos os profissionais que deveríamos ser, nós não somos os cristãos que deveríamos ser, nós nos sentimos frequentemente cobrados e frequentemente condenados pelos nossos fracassos, pelas nossas limitações, pelas nossas deficiências. Tudo isso traz sobre nós um peso e um sentimento de culpa que muitas vezes nos aprisiona, nos limita, nos paralisa, e nós vamos vivendo como que arrastando correntes pesadas de sentimentos de inadequação e de culpa que são imensos, que são terríveis na vida de todos nós. Quantos pais sofrem com sentimento de culpa em relação aos seus filhos? Quantos cônjuges sofrem com sentimento de culpa? Quantas pessoas me procuram constantemente dizendo: eu não aguento mais ser cobrado, eu não aguento mais sofrer esse tipo de pressão. Isso acontecia com Paulo. Isso sempre aconteceu. Essa é uma condição tão presente, tão frequente na vida de todos nós. A nossa busca ansiosa por sermos aceitos, muitas vezes traz sobre nós um peso terrível desse sentimento de culpa e de condenação. E nós nos tornamos os nossos piores inimigos. Eu sou o meu pior inimigo. Mas o grande veredito, a grande verdade que Paulo nos apresenta,
não é baseado naquilo que nós temos feito, não é baseado naquilo que eu tenho feito, seja nas minhas conquistas pessoais, seja nas minhas virtudes, sejam nas minhas boas ações ou boas intenções. Não é pelo fato de eu ter tido uma boa formação ou ter um bom casamento que me justifica. Paulo, ele volta para o velho tema da cruz e da graça de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz: as pessoas podem nos acusar, elas podem nos condenar, isso vai acontecer, isso tem acontecido, aconteceu com ele, acontece comigo, vai acontecer com você. Quantas vezes eu já me senti inadequado como pastor, quantas vezes me senti culpado por não fazer aquilo que eu acho que deveria estar fazendo, quantas vezes me vi completamente desorientado em relação aos meus próprios sentimentos de culpa, de acusação que se levantavam contra mim com uma força, uma fúria impressionante. Mas Paulo, não apenas aqui, mas na carta que ele escreve aos Coríntios, ele diz: a mim não se me dá ser julgado por vós, nem por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque quem me julga é o Senhor. Paulo tinha plena consciência das suas limitações, tinha plena consciência das suas debilidades, plena consciência dos seus fracassos, das suas lutas. Ele tinha consciência disso, mas uma coisa Paulo aprendeu com a suficiência da graça de Jesus Cristo. Ele aprendeu que a sua culpa, a sua deficiência, a sua inadequação, o seu pecado, o mal que habitava dentro dele, era sempre resolvido na cruz de Jesus Cristo. Paulo não permitia carregar consigo as acusações, as culpas, as cobranças, fossem elas externas ou fossem elas internas. É como se Paulo dissesse: eu não dou a mínima para o que vocês pensam de mim, eu não dou a mínima nem para o que eu mesmo penso de mim. Quem me julga, quem me avalia, quem me liberta, quem me absolve, quem me justifica é Jesus Cristo. Somente Jesus tem essa autoridade para julgar e para condenar. E, portanto, o único que tem o poder de me acusar é o mesmo que assumiu sobre si a minha culpa, morreu no Calvário para me justificar, me perdoar e me reconciliar com Deus. O problema não são os outros, o problema não são as culpas que eu carrego dentro de mim, o problema é que esse inimigo que habita dentro de mim precisa diariamente reconhecer a suficiência da graça de Deus para experimentar essa liberdade que temos em Cristo Jesus. Essa liberdade que nós podemos gozar na vida em Cristo Jesus. Uma grande liberdade emocional e espiritual nasce do simples fato de fazermos essa pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Quem pode se levantar e acusar um eleito de Deus? Levantar a culpa contra um eleito de Deus? É Deus quem o justifica, é Cristo que morreu. E isso traz para Paulo uma consciência de liberdade fundamental para qualquer ser humano viver de maneira plena e verdadeira. As coisas ruins acontecem sim contra os eleitos de Deus, acusações acontecem sim contra os eleitos de Deus, sentimentos de rejeição rondam os eleitos de Deus, mas a pergunta que a graça de Deus coloca diante de nós é: que autoridade essas coisas ou essas pessoas têm de levantar essa acusação contra os eleitos de Deus? Isso traz para Paulo um equilíbrio emocional, espiritual, uma liberdade impressionante. E por fim, a última pergunta de Paulo é: e quem nos separará do amor de Cristo? E Paulo aqui traz uma lista
de várias situações que ele viveu, tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo, nudez, espada, etc. Problemas que talvez por muito menos muitos já viveram e vivem a sensação de que não são amados por Deus. Quantos de nós, diante de uma angústia, uma tribulação, quantos de nós, diante de uma perseguição profissional, diante de uma situação de crise econômica, política, quantos de nós, diante de um problema afetivo, de relacionamentos dentro da comunidade da fé, dentro da família, quantos de nós não nos sentimos muitas vezes não amados? Talvez esse, na minha caminhada pastoral, seja o sentimento mais frequente que eu encontro na vida de muitos irmãos e irmãs. Principalmente pessoas que sofreram na infância a rejeição, o abandono, o abuso, pessoas que trazem feridas profundas ao longo da sua vida. E essas pessoas crescem com esse sentimento persistente, recorrente, de que não são amados, não são amadas. Pessoas que procuram através do emprego, através do sucesso, através de um bom salário, através de uma boa condição financeira, através de qualquer coisa que chame a atenção, fazem algo para que sintam-se amados, valorizados, reconhecidos, etc. Mas Paulo levanta essa questão: quem é que pode nos separar? Que poder essas coisas têm ou teriam para nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Paulo entendeu um conceito fundamental, uma verdade básica, uma doutrina essencial: Deus é amor. Para Paulo, Deus não é um Deus que tem sentimentos de amor. A natureza divina é amor, é graça. Essa é a natureza. Deus não atua como eu e você. Principalmente com essa forte influência que nós temos do neoplatonismo, de achar que influenciou muito o romantismo, e de achar que o amor é esse sentimento que eu tenho para com uma pessoa, que no final das contas diz respeito a mim e não àquela pessoa, diz respeito ao que eu sinto e não ao outro. Isso não é a natureza bíblica de amor, e Paulo entendeu. Paulo entendeu que a natureza divina é isso: Deus ama. Isso não muda. Não muda porque Deus não muda. Deus não pode, de forma alguma, deixar de amar, porque Ele é amor. Portanto, quando Paulo entende isso, quando Paulo entende a natureza divina, Paulo entende que Deus não pode jamais deixar de ser Deus. Paulo então pergunta: quem ou o que pode me separar, pode nos separar do amor divino, do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O que pode? Que crise é suficiente para tornar Deus menor do que Deus é? Que experiência, por mais amarga, por mais angustiante, por mais difícil, pode fazer com que Deus deixe de ser Deus, pode fazer com que Deus deixe de amar como Deus sempre amou em Cristo Jesus, e como Ele revelou esse amor na cruz do Calvário e na sua ressurreição? Quem pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Meu passado, a rejeição que eu sofri dos meus pais, os bullying pelos quais eu passei na minha infância na escola, a privação dentro da qual eu cresci, a pobreza que fez parte da minha infância, as lutas pelas quais eu enfrentei, eu vivi. Paulo está dizendo: nada disso tem o poder de nos separar, se nós entendermos a natureza do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada, pode diminuir, mudar,
alterar o glorioso amor que Deus tem por nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. E não há nada mais libertador, não há nada mais consolador, não há nada mais transformador do que nós termos essa segurança, essa certeza de que somos filhos e filhas muitíssimo amados por Deus por meio de Jesus Cristo. E se isso é uma verdade que molda a minha estrutura de vida, as minhas emoções e os meus sentimentos seguirão essa verdade. E concluindo, Paulo então traz essa extraordinária preposição quando ele diz em todas essas coisas. No meio de todas essas coisas, vivendo dentro desse cenário que todos nós vivemos, no meio de todas as coisas que atuam contra nós, no meio de todas as acusações e de todas as insinuações e de todas as culpas que podemos viver e que podem apontar contra nós, no meio de todos os problemas e aflições que nos fazem sentir que somos menos amados. Ele diz: no meio de tudo isso, nós somos mais do que vencedores, não porque somos fortes, mas por meio daquele que nos amou. Em Cristo Jesus, nós experimentamos e vivenciamos a vida de Jesus. E eu termino aqui com uma breve citação de Calvino, esse grande profeta da Reforma, e ele diz assim nas suas Institutas, ele escreve dizendo assim: esta é a permuta que em sua bondade infinita ele quis fazer conosco. Recebeu nossa pobreza e nos transferiu a sua riqueza. Levou sobre si a nossa fraqueza e nos fortaleceu com seu poder. Assumiu a nossa mortalidade e fez nossa a sua imortalidade. Desceu à terra e abriu o caminho para o céu. Fez-se filho do homem para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Isso é a graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez. Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, por tão grande dádiva, por tão grande salvação. Reconhecemos, ó Deus, que por mais que nos esforcemos para compreendê-la, ainda assim, sempre estaremos muito, mas muito aquém da glória, da grandeza, da profundidade, da revelação daquilo que o Senhor realizou por nós, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, ajuda-nos não só a compreender, mas sobretudo a entrar e viver o mundo para dentro do qual essa realidade nos convida a viver. Esse mundo, ó Deus, que foi realizado e foi conquistado por Cristo Jesus. Ó Deus, queremos que a Tua graça realize em nós essa compreensão de tal forma que as nossas emoções, os nossos sentimentos possam ser moldados por aquilo que cremos e por aquilo que pensamos, que as nossas convicções não sejam, ó Deus, percepções distantes, impessoais, frágeis, confusas, mas que sejam, ó Deus, verdades transformadoras, libertadoras, de tal forma que possamos viver no presente século, no mundo que vivemos hoje, possamos viver nele, ó Deus, com a segurança, com a certeza de que o Senhor é por nós.
na certeza, ó Deus, de que uma vez que nos deu o que o Senhor tem de mais precioso, nada, absolutamente nada, o Senhor haverá de nos negar. Com a certeza, ó Deus, de que nenhuma acusação, nenhuma culpa, nenhuma insinuação pode ser lançada sobre aqueles a quem o Senhor já perdoou, já reconciliou. Ó Deus, que nenhum problema, nenhuma dor, nenhum sofrimento, por maior que seja a nossa tristeza, irá apagar a certeza de que ainda assim somos teus filhos e filhas amados. Que o Senhor assim nos abençoe, ó Deus, e que essa verdade, dessa graça suficiente, essa graça que basta, essa graça que é tudo o que precisamos, seja, ó Deus, uma verdade para cada um de nós nessa noite. É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.